Espera aí, a professora dá o start. Deu bem. Show? Podem começar. Claquete. Boa noite, classe. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Bom, nosso grupo hoje vai fazer a apresentação baseado aí na matéria de noções de enfermagem. Nós vamos falar sobre dois temas, eumintos e protozoários. E para nos ajudar hoje nessa apresentação, vamos contar aqui com a participação dos nossos colegas, Adilton Silva, Leonardo Borges, Moisés Fiorda e Joe Patrício Souza. Na supervisão da nossa docente, aí, a professora Isabel Santos. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o eumintos. E para iniciar, vou passar a palavra ao nosso colega Moisés. Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar falando sobre os eumintos, que nada mais nada é que doenças causadas por vermes. Aqui nós temos o parasitoses. É uma relação onde o organismo se beneficia do outro a fim de prejudicar o organismo hospedeiro. Esses são os parasitoides. Aqui nós temos os parasitas artrópodes, que são exemplos de ácaro, que seria a sarna, a famosa coceira, né? O piolho, moscas miríase, berne, bicheira, carrapatos também é um parasita, e aracnídeos, que se diz aranha e outros insetos, né? Nematelmintos. Basicamente é um verme com ponta afilada, não é uma ponta reta, é como se fosse uma ponta curvada, tá? E o corpo cilíndrico. Aqui nós temos o ancilotosmose. Aqui é o nome do verme. A espécie dele é Ancylostoma duodenale, tá? Esse aqui é o que eu estava falando sobre o formato do corpo dele. Deixa eu voltar aqui. É a ponta afilada e o corpo cilíndrico. A ponta afilada tem essa curva e o corpo cilíndrico. Ele é conhecido como amarelão, ou seja, quando ele se instala no teu corpo, vai aparecendo umas manchas amarelas. Por isso que ele é conhecido como amarelão. A doença também é conhecida como ejeca tatu, que é quando a pessoa anda descalço e adquire essa doença, tá? Esse verme. Amarelão, você se quer referir àquelas manchas brancas que aparecem aqui? Não. Não? Amarelão mesmo. É amarela. Eu nunca vi. Obrigada. Isso aí vai aparecer mais no slide explicando melhor. A doença também é conhecida como ejeca tatu, que é andar descalço, que é uma das formas de você adquirir esse verme. Forma de contágio é penetração pela pele e ele se localiza no intestino delgado. Assim que ele penetra a pele, ele vai grudar no intestino delgado, sugando todo o sangue até causar anemia e cansaço. É uma das causas que mostra que a Ancylostoma duodenale. Para combater esse verme, o uso de calçado é indicado e evitar de andar em locais alagadiços. Aqui tem um porém. Você só pega esse problema, esse verme, no caso, se for em lugares muito quentes e úmidos. Você contrai isso, basicamente. É só assim que você consegue pegar. No Nordeste? Não só em Nordeste, pode ser em qualquer local, desde que seja quente e úmido. Aí você tem que evitar de andar descalço. O tratamento é feito com remédios antiparasitários, como a bendazol, e de acordo com a recomendação do médico. Tá? Então, esses vermes aqui, basicamente, eles têm toda uma forma de tratamento, que seria a base de medicamentos, que não custa nem 10 pilas. Você vai passar no médico, vai falar o que você tem, o médico vai receitar um remédio que é antiparasitário. É simples. Sendo também muito importante adotar medidas para prevenir a infecção, como que eu estava falando, evitar de andar descalço e ter bons hábitos de higiene também, como sempre lavar as mãos. Aqui temos o ascaridíase, que todo mundo tem. Eu não tenho, eu também. Espécie Ascaris lubricoides, a famosa lombriga.
né? Conhecida como lombriga, quase 1 bilhão de pessoas têm ascaridíase. Apenas uma estimativa, tá? Os sintomas de ascaridíase começam a aparecer quando tem uma infecção moderada de 30, 40 e 50 vermes. Tá? Os sintomas são de diarreia, dores fortíssimas, até o pior delas, a obstrução intestinal, que no caso ocorre quando tem 100 infestações maciças levando a pessoa a óbito. Aqui é o seguinte, quando tem aquela infestação maciça, eles vão virar um bolo, tipo uma rede. Ali vai impedir de você evacuar. Ou seja, você vai comer e não vai sair nada. E se você não se tratar, você vai a óbito. Isso ocorre devido a acasalamento de machos e fêmeas buscando alimentos. E nisso eles podem enredar, formando um bolo de lombrigas no seu intestino. Ocasionando a obstrução intestinal, ou seja, você vai comer, o alimento não vai passar e sem a cirurgia a pessoa vai a óbito. Outra curiosidade, os médicos eles nunca pedem um exame específico para qualquer tipo de verme que seja. Se você não for na farmácia e pedir um remedinho, eles não pedem. Tem exame que tá velho. Tem, mas os médicos já hoje. Vamos lá. A forma de contágio é a ingestão de ovos e ele se localiza no intestino delgado. Os ovos de lombriga estão no ambiente, em tudo. Pode estar aqui, pode estar na praça, na sua casa, não importa. Ele está em todo local. Os ovos de lombriga estão no ambiente, pode estar em praças e até em poeiras e duram anos. Tá? Com a ingestão de ovo de lombriga, ele vai eclodir surgindo uma larvinha que vai penetrar no seu intestino delgado e cair na corrente sanguínea, passando pelo fígado, vai para o coração e vai para os pulmões e vai ganhando nutrientes durante esse trajeto, assim fazendo ele crescer. Quando ele chega no pulmão, ele vai crescer um pouco mais, vai penetrar os alvéolos e vai para a traqueia. Aqui tem um porém, vai passar no slide. Quando ele chega na traqueia, você vai sentir aquele leve incômodo. É o verme que já está aqui. Aí no slide vai mostrar 2 opções que vocês têm. Na traqueia ele tem uns 2 centímetros. A sensação de quando ele está na traqueia é a mesma da irritação da garganta. Então vai ter 2 caminhos, que entra agora. Ou você tosse e expele os vermes pela boca, porque dificilmente vai ser só um, e sim alguns. Tá? E 2, simplesmente engole, que é a forma que ele quer. É a forma que ele quer, que você engole ele. Quando você engole, ele aumenta a acidez do estômago. Ele aguenta. Chega no intestino, ele aguenta a acidez do estômago. Chega no intestino delgado e começa a crescer até se transformar no adulto. Aí vem onde existe o macho e a fêmea que ficam acasalando, as lombrigas podem durar anos dentro de você. Aqui é uma curiosidade. Eles podem durar mais de 30 anos. Eu tenho 55 já matei. Ou 55 não, muito, eu tenho 52. Aí vem, todo verme tem uma forma de tratamento. Que aí vem. Deve-se tratar todas as infecções intestinais. Deve-se tratar todas as infecções intestinais por ascaris. Aqui é um remédio. Albendazol, 400 mg via oral em dose única. Tá. E tem o mebendazol também, 100 mg via oral 2 vezes por dia durante 3 dias. Ou 500 gramas por via oral dose única. Tem a invermectina também, de 150 a 200 microgramas, tá? Por via oral, em dose única, também é eficaz. Aqui nós temos o bicho geográfico. Esse é interessante também porque ele basicamente é como se fosse faz um mapa
na tua pele? Já vou explicar já. Não, a característica do bicho geográfico é que ele fica na pele e ali vai fazer um caminho. Ali é como se eu fosse fazer um mapa no teu corpo. Onde ele passa fica mal. Vai falar aqui. O gênero do bicho geográfico é o mesmo da ancilostoma, lombriga, tá? Porém são outras espécies. Essas espécies de nematódios se dão muito bem em cachorros, por conta que completa o ciclo neles. Forma de contágio, contato com a pele. E ele fica localizado na pele, tá? Nas fezes do cachorro saem essas larvas. Então assim, se você tá numa praça, tá lá se divertindo e você senta e coloca a mão na grama, pode ser que alguém tenha recolhido as fezes do cachorro e ficou as larvinhas ali. É uma forma de contágio também. Se você frequenta lugares onde essas fezes estiveram no local e você senta no local, pisa em cima, esse verme entra na sua pele. Porém, ele não tem a mesma afinidade igual da lombriga. Tá? Lembrando que a lombriga ela só vai pela corrente sanguínea. Esse é diferente. Tá? Ele não consegue entrar na corrente sanguínea. A espécie de bicho geográfico fica andando na sua pele à procura da corrente sanguínea. Porém, eles não conseguem achar. A característica que faz dele ser o bicho geográfico, que eu estava falando mais cedo, é quando ele percorre na sua pele, ele forma uma linha que lembra mapas. Por isso que é chamado de bicho geográfico. Os riscos são infecções locais, o tratamento e medicamento existe para matar ele rapidamente. No entanto, esse verme vai morrer normalmente e o corpo vai eliminar. Tá? Então não fique inventando, eu tenho um bicho geográfico, não fique inventando de coçar. Evita. O corpo ele vai expelir. Porque tem gente que não sabe, vai coçar, vai dar uma infecção, aí deu ruim. O tratamento. A doença será tratada com o uso de medicamentos anti-helmínticos, vermífugos, ou mebendazole, amebazol. Aqui nós temos outro tipo de verme, onconcerose, da espécie Onconcerca volvus. A forma de contágio é a picada de mosquito, principalmente dessa que é a simúleo, não é qualquer mosquito, é um específico. E ele fica localizado na pele e nos olhos. Isso aí é no olho, sabe? É. Isso aí é uma pele no olho. É um verme no olho? Uma curiosidade, Esse... né? Oi? É uma curiosidade, eu tenho uma amiga que ela teve um verme desse nos olhos. Diz que é transmitido através do gato, é verdade? Ou só... Não é... Então, aí que tá o porém. No caso, para ele ser transmitido através de algum animal, precisa ter um fator. Por exemplo, se não me engano, você vai passar os slides aí, mas se não me engano é através de fezes de animais também. É de gato, que ela tinha gata, e o médico constatou que ela estava com saído dentro do olho, ela quase perdeu a visão. Quase? Quase. Não sei como não perdeu. Ela teve que fazer raspagem para remover esse verme aí. Obrigada. Aí, não, tranquilo. Ao picar a pessoa, ele vai transmitir o verme. Esse verme tem uma afinidade muito grande com a pele ou principalmente os olhos. Tá? Então ele pode se desenvolver dentro do globo ocular da pessoa, ocasionando a cegueira e sem nenhuma oportunidade de cura. Isso que é o pior. É importante lavar as mãos, né? Sempre está lavando as mãos. Curiosidade, não são em todas as regiões que tem a onconcerose. São em lugares específicos, dizendo assim. No Brasil é bem difícil. Sintomas de onconcerose. Prurido, que seria a coceira. Exantemas cutâneos, erupção na pele. Tá? Perda da elasticidade da pele. Pápulas, lesões sólidas que aparecem na pele com menos de 1 centímetro. Áreas da pele com despigmentação. Aqui, quem já viu aquelas pessoas, por exemplo, tanto brancas quanto negras, que tem uma cor diferente na pele? Sim. Pessoas que são negras têm umas partes brancas.
Tem. É isso aqui, despigmentação. É um dos sintomas que ocorre quando você tem esse verme. E febre também, é outro sintoma. O tratamento é realizado com microfalaricida à base de ivermectina. Obrigado. Na dosagem de 150 microgramas em dose única, com intervalos semestrais a todas as pessoas que transmitam ou habitam a área endêmica, que é onde tem esse verme. Aí eu vou passar para o Patrício. Bom, galera, a gente vai falar agora sobre um outro tipo de vermes que são os plateumintos. Moisés apresentou 4 tipos de vermes, vou mencionar agora também mais 4 tipos de vermes. A gente gostaria de falar mais, mas o tempo não é possível, teria muito mais para a gente falar. Esse tipo de vermes, ele tem uma característica, ele tem um corpo achatado e plano, daí o nome plateumintos. Vamos começar falando sobre a teníase e a cisticercose. Aqui a gente consegue ver a espécie, que é a Taenia solium. A forma de contagem é através de pequenos cistos que estão presentes na carne de porco, na carne de boi, ou ovos. Não são ovos de galinha, são os ovos provenientes deste verme. E a localização, ele vai atacar o sistema do intestino delgado e outros. Quais são esses outros? Podem ser músculos, coluna, pulmões e até mesmo cérebro. Aqui a gente consegue ver na imagem a teníase na sua fase adulta, né? Parece uma lombriga, mas ela tem um formato achatado, ela não é cilíndrica, né? Assim como a lombriga. E aqui embaixo é na fase inicial dela, então seria a cisticercose, né? São os ovos. A teníase ela ocorre por ingestão de carne mal passada de animais com cisticercose, ou seja, por cisticerco desses 2 tipos de vermes que estão presentes ou na carne de vaca, que é a Taenia saginata, ou a Taenia solium, que está presente na carne de porco. A cisticercose humana não tem nada a ver com ingestão de carne mal passada, ela só ocorre se houver a ingestão acidental de ovos. Pode parecer um pouco conflitoso o slide, porque ele diz que a teníase ocorre por ingestão de carne mal passada de animais com cisticercose, ou seja, não há nenhum problema se você gosta de comer uma picanha mal passada. A questão é se esta carne ela está contaminada ou não, aí que está o problema, certo? Assim também como vale para a carne de porco, se ela está ou não contaminada. Alguns dos sintomas da teníase são alterações do apetite, dores abdominais, diarreia ou constipação, perda de peso, tontura, náusea e vômito, fraqueza e cansaço. Os sintomas da cisticercose, ou seja, quando está presente no seu organismo os ovos deste verme. Lembrando que quando ela está ali naquele formato de ovos, quando ela ainda não evoluiu para a fase adulta, ela pode se espalhar através da corrente sanguínea e ela pode se alojar em qualquer parte do seu corpo. Geralmente elas ficam nos músculos ou pulmões, na coluna e no cérebro. Quando ele se aloja no cérebro, ele já muda o nome para neurocisticercose, porque ela está localizada justamente na região cerebral. E alguns dos sintomas são dores de cabeça frequentes, convulsões e confusão mental. O tratamento, no caso da teníase, ela tem cura e normalmente o tratamento é iniciado através do uso de remédios antiparasitários. No entanto, esses remédios são capazes de eliminar apenas a versão adulta da tênia nas fezes e não os ovos. Eles vão ficar alojados ali no seu organismo, talvez por 30, 60, 90 dias. Se ele em algum momento eclodir e se tornar uma pequena larva, através de um tratamento, tratamento medicamentoso, você consegue eliminar esse verme do seu organismo.
Outro que nós vamos falar, segundo, a Diphlobotryas, que é da espécie Diphylobotrium, ou a tênia do peixe. Nós falamos da tênia da carne de porco, da carne de vaca, não, boi, da carne de porco, e também tem a tênia do peixe. A forma de contato, peixe cru. E a localização, intestino delgado. Cara, quem aqui não gosta de um rodízio de comida japonesa, né? Não? Quem aqui gosta? Levanta a mão. Quem curte? Ah, nossa, eu também. Há sempre um conflito nessa questão e um certo receio, às vezes, de comer, de experimentar esse tipo de alimento, né? A Diphlobotryas, ela é uma infecção parasitária intestinal causada pela ingestão de larvas do parasita Diphylobotrium. Esse parasita ele pode causar uma variedade de sintomas gastrointestinais e levar a complicações mais sérias se não tratada. E você pode contrair ela, a Diphlobotryas, ao consumir peixe cru ou mal cozido que esteja contaminado com larvas do parasita. É comum em pratos como sushi, sashimi e ceviche. Só se tiver contaminado. Detalhe, né? Eu li numa página da prefeitura, falando um artigo que de 2003 para 2005, mais ou menos, foi quando começou a explodir esse costume de comer comida japonesa, que até então não era algo tão comum, tão interessante. 2003, a partir de 2003, né, esse mercado cresceu dentro do Brasil. No meu bairro tem 5 restaurantes. Hoje em dia é quase como uma pastelaria, tem quase toda a esquina. Né, então, de 2003 até 2005, né, foi registrada na prefeitura, através do controle de vigilância epidemiológica, um considerável aumento no número de casos de pessoas que eram infectadas pela tênia do peixe. Porque é algo novo que não estava ainda tão regulamentado, porque existem algumas questões que a gente vai mencionar aqui para vocês. Antes, quais são alguns dos sintomas? Desconforto abdominal, flatulência, diarreia, vômitos e perda de peso. Há uma perguntinha para você. Diga. Patrício. Patrício. Essa primeira pergunta, volta no slide lá. Esse primeiro nome aí, flatulência. Flatulência. São gases. Ah. São gases. É o nome científico que é mais bonito, que é o correto. Flatulência. Mais bonito. É mais bonito. É mais educado dizer. Exatamente. São gases. Você tem. Ele é cheio de graça. Né? Exato. Flatulência, mas esse é o termo científico correto. A prevenção eficaz inclui o cozimento adequado do peixe a pelo menos 63 graus centígrados e comprar peixe de fornecedores confiáveis que sigam boas práticas de manipulações de alimento. E lembrando, né, um detalhe, peixe não é algo que você vai ali na rua, compra numa barraca como você compraria um pastel. Por quê? Por questões sanitárias, cuidado. É importante você saber a procedência. Para quem não sabe, os restaurantes que comercializam esse tipo de alimento, eles têm que seguir regras e leis que estão em portarias e decretos, que regulamentam o consumo e o manuseio desse tipo de alimento. Então, existe todo um preparo, né? Toda uma questão em relação a isso. Então, se você for comer peixe, come em um local seguro, né? Que você conheça a procedência. Não vai no bar do sujinho, não. Se for fazer em casa, faz ele ali bonitinho, seguindo essa recomendação. E outro detalhe importante também, curioso, que eu li nesse artigo. Existem muitas questões que, assim, no Brasil existem muitos criadouros, né? Então, os peixes são criados, né? São ali armazenados nesses criadouros, porque isso vai garantir que eles não sejam contaminados. É muito diferente de você chegar lá no rio, vou pescar um peixe e vou comer esse peixe. Há um risco, né? Porque a maior parte desse verme é encontrado em rios de água doce, né? Onde você pode facilmente encontrar um peixe. Normalmente então é assim, então, né? Hã? Na praia, então, né? Praia. Se for comprar lá naquela barraquinha, cuidado. Você não sabe como ele foi manuseado. Por quê?
Porque além do fato de ter um verme no peixe, tem a questão de quem está manuseando, né? Se tem as condições higiênicas adequadas. A gente vai falar de outra agora, que é a dicipioiose, que é da espécie Dipylidium caninum, que está presente aí na pulga. Lembrando que a pulga não é o verme, ele é um hospedeiro intermediário. E a localização dele é no intestino delgado também. O Dipylidium, ele é muito comum em cães e gatos. Então, para vocês aí que tem os pets, né, é bem legal esse artigo aqui. Ele fala assim, se você reparar nas fezes do cão e do gato, pequenos vermes brancos, eles são chamados de plogotes, né, o nome científico, plogotes. Aqui na imagem a gente está vendo exatamente um plogote. E esses contêm ovos, não sei se dá para ver essas manchinhas mais escuras dentro dele, são ovos que são chamadas de plogotes grávidas. Se o cachorro ou o gato estiver eliminando esse verme, ele está parasitado. Ele está parasitado. Tem tratamento, sim. Agora, como que esse cachorro, esse gato, ele se contamina dessa maneira? Aí que entra a questão que eu falei sobre a pulga, ser um intermediário, um hospedeiro intermediário. O cachorro ou o gato se coçam, e eventualmente cai uma pulga que é ingerida por eles, e esta pulga contém a larva. Principalmente os cachorros, né, quando vão se coçar, não usa só... Eu viajei, expliquei. O cachorro... O que você não entendeu? Não entendi. Essa parte aí que você falou aí, é que eu tava... O cachorro ou o gato se coçam e eventualmente cai uma pulga, que é ingerida por eles, e esta pulga contém a larva. Por exemplo, o cachorro... Mais para cá? Ah, por causa da câmera. Então, por exemplo, tem cachorro que está se coçando, às vezes eles não usam a boca para se coçar, para morder, para arrancar essa pulga. O que acontece? Fatalmente ele vai ingerir a pulga. E essa pulga, ela é um hospedeiro temporário. Ele está com uma larva lá dentro. Esse cachorro vai ingerir essa larva e ele vai produzir essa larva. Porque deixa de estar no hospedeiro intermediário, agora ele está no hospedeiro que é o cachorro. Que é o cachorro. Depois vai para as fezes. O cachorro coçar, ferir a pele e você poderia entrar nessa ferida? Pode também. Há um grande risco. Por isso que é sempre importante os cachorros ou gatos, né, todos os nossos pets estarem vacinados, tá? Estarem em dia, estarem limpos, né? O cachorro também precisa de banho, precisa de cuidado para evitar esse tipo de contágio. Ambiente limpo dos animais. Porque isso vai se refletir também não só no animal, mas na sua saúde também. Por quê? Como que pode o ser humano ter o Dipylidium? No caso deste verme, ocorre também a possibilidade da ingestão da pulga ou piolho acidentalmente. Note que agora a gente incluiu aqui o piolho, porque também é a mesma classe de insetos ali, de antrópodes, né? Eles podem acidentalmente ser ingeridos. Nossa, será que isso pode? Pode. Afinal de contas, eles são animais invertebrados, né? Tem patas, eles podem caminhar, pular e pode ser ingerido por um ser humano. E os sinais clínicos são geralmente os mesmos que os animais eles apresentam, que são inflamação da mucosa intestinal, diarreia, cólica, alteração do apetite, emagrecimento. Podem ocorrer manifestações neurológicas e obstrução intestinal. E o tratamento, bom, ele é a base desse praziquantel, que é um antieumítico de amplo espectro, capaz de eliminar as formas larvais e adultas do parasita após uma única dose oral. Então esse é o tratamento que você tinha perguntado. Aí é como se fosse dar para o cachorro? Cachorro-gato? Se for o cachorro que estiver apresentando sintomas, sim. Se for no caso do ser humano, tá? Desculpa. Esse é um medicamento que a gente usa no ser humano. Aí nos animais eu não sei te dizer qual que é o mais recomendado. E finalmente a gente vai falar do quarto, que é a esquistossomose. Talvez esse nome nos lembre aí os nossos livros lá de quinta série sobre ciências. Do cachorro eu não falei o tratamento, só falei os sintomas. Talvez não deve ser o vermifugo. Tem uns comprimidos que ele é tipo doce única. É o vermifugo, pode vermifugo, Eu uso mais comprimido assim como prevenção, não para quando ele está. Eu acho que quando ele já está com parasita, é outro tratamento. Exato. Exato, deve ter sim uma medicação, que eu não cheguei a pesquisar, mas esses vermífugos que a gente dá é para prevenir, caso apareça, né? Caso tenha.
E a esquistossomose, bom, ele é da espécie Schistosoma mansoni. E a forma de contágio é a penetração pela pele. E na localização, sistema porta. O que é o sistema porta? Não, mais para frente a gente vai falar o que ele está incluído, tá, gente? Essa é a doença conhecida pelo nome de xistose, ou barriga d'água, ou doença dos caramujos, que é causado principalmente no Brasil por essa espécie de verme, que é a Schistosoma mansoni. Talvez já tenham visto reportagens quando falam sobre questões de saneamento básico, né? Aí a gente também relaciona questões como... A mesma ascite? Oi? A mesma que chama de ascite? Ascite, não ouvi falar esse nome. Mas você fala onde, né? Em alguma região? Na sua região assim? Que a gente chama de ascite. Ah. Esse nome eu não cheguei a encontrar ele não, mas eu lembrei de algumas reportagens quando a gente vê aquelas crianças magrinhas com a barriga inchada, grande. Ela... Bom, como que a pessoa adquire essa infecção? Ela adquire essa infecção quando entra em contato com água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Estava até semana passada conversando com o Léo a respeito disso. É muito comum assim, em algumas regiões tem um açude, tem um rio, a criançada vai lá, pula. E às vezes é um ambiente onde animais também defecam ali, né, fazem suas necessidades. Enfim, e quem era criança, uma criança assim, brincava sem qualquer maldade, né? Exatamente. Então é um local muito propício para você adquirir, adquirir esse verme, né? Ele fica localizado num sistema porta, que abrange o estômago, baço, intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo, pâncreas e intestino grosso com o fígado. Então ele vai como se fosse abrindo portas e entrando de uma parte até outra do seu organismo, né? Por isso que ele chama sistema porta, porque ele vai invadindo todo o sistema. Isso pode causar a retenção de líquidos e problemas inflamatórios que podem gerar a barriga d'água. Então essa retenção vai fazer com que os órgãos eles se incham, fiquem inchados. Por isso que a barriga fica bem desproporcional, né? Embora você possa ver os pés, as mãos, os braços, pernas magros, finos, o rosto, mas a barriga é enorme. Por quê? É resultante do problema inflamatório. E a transmissão da esquistossomose ela ocorre quando o indivíduo, hospedeiro definitivo, infectado, elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. Isso acaba sendo, pessoal, meio que um ciclo, né? Por exemplo, há locais em que, de repente, as pessoas fazem suas necessidades em alguns locais que não sejam locais indicados, num banheiro, fazem no mato, por exemplo. Ali, possivelmente, essas fezes vão ser infectadas por vermes. Aí, esses vermes vão ser alimentos para os caramujos. Os caramujos vão estar presentes lá no rio. Aí você pula lá no rio e adquire esse verme. Esse verme está em você, ser humano. Aí você vai lá no mato e defeca. Entende que é um ciclo contínuo? Então você vai se recontaminando ou contaminando outras pessoas. E em contato com a água, os ovos eles eclodem e liberam larvas que infectam os caramujos, que são os hospedeiros intermediários que vivem nas águas doces. E após 4 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercarias e ficam livres nas águas naturais. E o ser humano adquire a doença pelo contato com essas águas. Os sintomas da esquistossomose são febre, dor de cabeça, calafrios, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. E o tratamento dele, para os casos simples, é feito por meio do medicamento, esse mesmo nós já falamos aqui, o praziquantel, tá? Um antiparasitário. E os casos graves geralmente requerem internação hospitalar e até mesmo um tratamento cirúrgico, conforme cada situação. Agora nós vamos dar sequência no próximo assunto, que são dos protozoários, do nosso colega Léo. Opa, obrigado. Eu vou ir para o lado de cá.
Primeiramente, quero dar uma boa noite para todos. Boa noite. Leonardo Borges. Nós vamos agora abordar o assunto sobre protozoários. Vou tentar dar uma explanada básica do que é o protozoário. São seres vivos, tem vida livre, ele vive em água doce, água salobra ou água salgada. Os protozoários, eles são do reino protista, ou seja, ele tem um núcleo só, apenas um núcleo, são os seres unicelulares, então apenas um núcleo. E os protozoários, de alguma forma, ele é curioso que ele faz a sua própria, como diz, eu estou tentando lembrar aqui. Ele não produz o seu próprio alimento, então ele se alimenta de seres vivos. A célula dele faz ele mesmo faz a sua célula, enfim, o próprio organismo, o protozoário, ele é um ser assexuado, que chama? Tem essa parte também que a gente vai chegar também. Então ele faz assim, ele faz a própria respiração, nessa única célula, ele faz seu próprio procedimento de respiração, excreção e procriação. A palavra é outra, mas é o que está me vindo na cabeça é essa, reprodução. Vamos lá. Então, a gente vai conhecer aqui as características gerais da estrutura e divisão do grupo dos protozoários, que são seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Ele não produz seu próprio alimento. A proto vem do latim, primeiro, e zoon, animal. Pode ser animal primitivo ou primeiro animal, enfim. Micro-organismos constituídos por uma única célula, como eu havia dito, e que não produz seu próprio alimento, motivo pelo qual são denominados heterótrofos. O termo protozoário designa coletivamente protistas, unicelulares, eucariontes, heterótrofos que obtêm seus alimentos por meio de ingestão ou absorção. Ele não apresenta nenhum valor taxonômico e por isso é considerado um agrupamento artificial. Aqui a gente voltou para ele de novo, as características dele, O que é esse valor taxonômico? Ele não... toxicidade, então ele só se alimenta, vive dentro do organismo, mas não tem, acho que toxina, que é o que ele não produz. Ele não faz mal? Não, ele tem alguns que não faz mal nenhum, outros carregam vetores e vírus. Esse seria o que tem a camada de produtora contra os antibióticos? Não sei te responder a pergunta. Qual que é a pergunta? Esse seria o que tem a camada protetora, ele mesmo cria a camada dele contra os antibióticos? Não. É esse não? Não. A maioria desses micro-organismos é heterotrófa, embora alguns sejam autotrófos e produzem a clorofila e com ela realizam as fotossíntese, e o que permite a obtenção de seus próprios alimentos. Deixa eu passar aqui. Eles também levam vida livre, lugares úmidos, rastejando pelo solo, sobre a matéria orgânica e em decomposição. A maioria dos protozoários apresenta, esse aqui já foi, Que é o que eu havia falado também, que ele vive em água doce, salobre, água salgada. Então já vou passar aí. Então, esses seres também levam vida livre, lugares
em lugares úmidos, rejeitados pelo solo, sobre a matéria orgânica e em decomposição. E ainda algumas espécies que levam vida parasitária nos organismos diversos e hospedeiros, causando muitas doenças, inclusive o próprio ser humano. As doenças causadas pelos protozoários incluem giardiase, amibiase, tricomoniase, toxoplasmose, leishmaniose e a doença de Chagas. É aqui a gente vai abordar alguma dessas doenças. A gente vai abordar Chagas e malária. Eu tô tendo. Eu não cheguei a pesquisar, eu pesquisei só as duas que eu coloquei no slide, né? Aí, aqui eu vou falar um pouco da história dela, né? Dos protozoários, ó. Em 1909, a doença de Chagas foi descoberta pelo sanitarista brasileiro Carlos Chagas, que na ocasião combatia a malária no interior de Minas Gerais, né? O vetor da doença é o protozoário Trypanosome cruzi. Aqui o cruzi aqui foi uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Foi uma curiosidade quando eu estava pesquisando. Batizada assim por Carlos Chagas, a homenagear o cientista Oswaldo Cruz, que usava o barbeiro como hospedeiro. O nome barbeiro se deve ao costume do inseto picar as pessoas na região do rosto. Aqui eu trouxe um inseto para a gente ter uma ideia, se vocês depararem com o inseto, vocês já... Isso, para vocês terem uma ideia que é um barbeiro e é um vetor da doença de Chagas, né? A doença de Chagas não é transmitida ao ser humano diretamente pela picada do inseto. A transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram a pele no orifício que ali deixou, né? Então, o barbeiro é o vetor da doença de Chagas. A transmissão pode ser também ocorrer por transfusão de sangue contaminado da mãe para o filho durante a gravidez. No Brasil foram registrados casos de infecção transmitida por via oral em pessoas que consumiram caldo de cana ou açaí contaminados por esses insetos. Léo, você falou sobre a doença transmitida de mãe para o filho a respeito de que doença que você está falando? Doença de Chagas. Mas como assim? Pelo sangue. Se a mãe tiver a doença de pode, Chagas, pode. O bebê pode ser contaminado também. Pode ser. Né? Pode ser contaminado também. Tá. Ó, a doença de Chagas, sintoma, transmissão e prevenção. Sintomas: febre, aparecimento de gânglios, crescimento do baço e do fígado, alterações elétricas do coração ou inflamação das meninges nos casos graves. E na fase aguda, os sintomas duram de 3 a 8 semanas. Na crônica, os sintomas estão relacionados a distúrbios no coração ou esôfago e no intestino. Aí cerca de 70% dos portadores permanecem de 2 a 3 décadas na chamada forma assintomática, que não tem sintomas da doença, tá? Ou indeterminada da doença. Pode também ficar lá e não apresentar sintomas nenhum, até a pessoa morrer. Isso vai depender muito do organismo da pessoa. A transmissão acontece pelas fezes do barbeiro, depositadas sobre a pele da pessoa, enquanto o inseto suga o sangue. Aí a pessoa vai se coçar, ela abre uma ferida e as fezes penetram na pele da pessoa. Nesse caso seria uma doença traiçoeira, né? Que ela não se manifesta logo, né? Não. A picada provoca a coceira, facilitando a entrada do tripanossomo no organismo, o que também pode ocorrer pela mucosa, olhos, nariz, boca ou por feridas, cortes recentes na pele. Outros mecanismos também de transmissão são a transfusão de sangue do doador para o portador da doença, né? Ó, são a transmissão
O mecanismo de transmissão são a transfusão de sangue de doador e portador da doença. A transmissão vertical via placenta, né? A transmissão vertical via placenta, mãe para o filho. A ingestão de carne contaminada ou acidentalmente em laboratórios. Você vê que a importância da gente sempre estar atento com os alimentos, enfim. E aí a prevenção, não há a vacina contra a doença de Chagas e a sua incidência está diretamente relacionada às condições habitacionais, casas de pau a pique, sapé e etc. Geralmente mais interiores ou então pessoas que têm casas com esse formato, né? As casas de pau a madeira feita de barro, né? Casa de sapê, aqueles blocos feitos de argila. Então, né? Há cuidados com a conservação das casas, né? Aplicação sistemática de inseticidas, utilização de telas em portas, janelas, principalmente em ambientes rurais. Então, maior cuidado e prevenção para quem mora em áreas rurais. E agora eu vou passar para o meu amigo, ele vai falar sobre a malária. Obrigado, Léo. Bom, que isso. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou começar a minha explicação aqui falando de uma das doenças causada pelos protozoários. A malária. No Brasil, no ano de 2019, 2020, teve milhares de casos, principalmente na região da Amazônia. Então, falando da malária. É uma doença infecciosa, febril aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo micro-organismo Plasmodium. Vamos lá. O mosquito transmissor, né, da malária. Deixa eu ver aqui. Os sintomas: calafrios, febre alta, no início contínua e depois com frequência de 3 em 3 dias. Dor de cabeça, dores musculares, taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, aumento do baço e, por vez, delírio. Já falei, aumento do baço e delírio. No caso de infecção pelo Plasmodium, principalmente, também existe uma chance em 10 de se desenvolver o que se chama de malária cerebral, que é responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Além dos sintomas, corrente aparece ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos, dores de cabeça, podendo o paciente chegar ao coma. Esse aqui já falei. Próximo aqui. Como se transmite a malária? O protozoário, que é o transmitido ao homem pelo sangue, geralmente através da picada da fêmea do mosquito, que eu tinha citado antes, Anopheles, infectada por Plasmodium. Mas raramente por outro tipo de meio que coloque o sangue de uma pessoa infectada em contato com o de outra sadia. Com compartilhamento de seringas, usuários de droga costumam compartilhar seringas para aplicações, né? Transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. Como tratar a malária?
O paciente com malária deve estar de acordo com o Manual de Terapêutica da Malária, editado pelo Ministério da Saúde, e ser orientado pelos seguintes aspectos. Espécie de plasmódio. Dependendo da espécie de plasmódio, o paciente vai receber um tipo de tratamento. A gravidade da doença. Pela necessidade de drogas injetáveis de ação mais rápida sobre os parasitos, visando reduzir a letalidade. Como se prevenir da malária? Uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas, uso de repelente. Medidas de prevenção coletiva: drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadores do vetor, aterro, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água, controle de vegetação aquática, melhoramento da moradia e das condições de trabalho, uso racional da terra. Importante. Somente o médico e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar o tratamento específico e receituário médico. A reprodução dos protozoários no geral. A reprodução assexuada, ocorrendo por divisões múltiplas, onde o micro-organismo apenas se divide em cópias deles mesmos. A reprodução deles. Alguns podem produzir esporos para se espalhar pelo ambiente. Outros também apresentam reprodução sexual. Os protozoários também apresentam algumas características semelhantes aos animais, como a locomoção, ingestão de alimentos e a ausência de parede celular rígida. Nas espécies de vida livre ocorre a formação de vácuos digestivos. As partículas de alimentos são englobadas por pseudópodes ou penetram pelo citoplasma, que é uma abertura pré-existente na membrana. A digestão ocorre no interior das células. Os resíduos sólidos não digeridos são expelidos por expulsão de vácuo ou pelo citoprígio. Nos protozoários, a troca de gases respiratórios é processada em toda a superfície celular. Os micro-organismos aeróbicos são aqueles que vivem em meios ricos em oxigênio. Já os protozoários anaeróbicos vivem em ambientes pobres em oxigênio. Próximo. Divisão em grupo. A divisão em grupo dos protozoários é baseada no tipo de estrutura e a principal a locomoção, que é como eles se locomovem, ou de captura de alimentos, e na sua ausência agora eu vou falar aqui um dos tipos deles, né? Protozoário. Esse é o ameboide. Isso.
ameboides. Ameboides. São aqueles que deslocam ou capturam alimentos por meio de pseudópodes. Que são falsos pés. São esses pezinhos aqui que faz eles se locomover. Isso. Ele se locomover e aí dá esse nome. Esse outro aqui é os flagelados. São protozoários que se deslocam, obtêm alimento por meio de flagelo, que são essas perninhas aqui. Aí o próximo, meu amigo Léo vai continuar. Isso, aqui. aí eu pego mais 2, com a sua licença. Ele vai explicar mais 2 protozoários. E aí a gente continua. Licença. Os ciliados. Então a gente vai falar dos protozoários ciliados, né? Nome bem curioso. Aqui lembra cílios, né? Tá vendo aqui ao redor? Então por isso ele chama protozoários, os protozoários ciliados. Se locomovem por esses cílios aqui, ó, o meio de locomoção dele, né? São os protozoários que se locomovem e obtêm alimentos mediante os batimentos dos cílios. Locomoção e captura de alimentos. E tem os esporozoários. São, aqui ó, no texto, depois eu observei, não, tá? Não possui organelas e locomotores e nem váculos contráteis. Ó, esse grupo de micro-organismos parasitas se espalham pelo ambiente através de produção de muitos esporos, que foi o último que eu acabei de falar, tá? Se ficarem na dúvida. E que são levados pela água, pelo ar ou através de animais vetores, moscas, mosquitos, carrapatos e etc. Obtém alimentos principalmente por absorção ou pinocitose. Aí a gente agora vai chegar nos vídeos mostrando essa vida. Curto, gente. São vídeos curtos, micro-organismos. O vídeo que a gente vai passar agora mais para salientar e refrescar a memória de tudo que a gente falou e com mais propriedade ainda. Está conectado à internet? Tá. Presta só um pouquinho a sua internet, tá? Quer? É coisa eu... Tá legal o áudio, né? Existem seres primitivos que vivem entre nós e às vezes em nós. Estou falando dos protozoários. Quer saber as principais características deste ser vivo? Assista a este vídeo. Eu acho que tá legal, quer ver? Dá uma olhada. Acho que dá pra... Se você curte estudar com vídeos como este, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Agora, vamos falar sobre os protozoários, seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos. A maioria deles é aquática e de vida livre, mas alguns são parasitas que vivem dentro de outros seres vivos, inclusive dentro dos humanos. Os protozoários pertencem ao reino protista, junto com as algas. Como são eucariontes, apresentam um núcleo individualizado. Sua única célula exerce todas as funções. Consegue fechar isso aqui? Respiração, excreção e reprodução. Uma característica típica destas células é a presença de vacúolos contráteis ou pulsáteis para realizar a regulação osmótica, ou seja, controle de água para dentro e para fora, para a alimentação
protozoários capturam o alimento por fagocitose. E é como se fosse um abraço, onde o protozoário engloba e digere o seu alimento. Isso dá origem a fagossomos, que se fundem aos lisossomos, formando vacúolos digestivos. Os restos são eliminados após a digestão por plasmocitose, que, em outras palavras, é a liberação para fora da célula. Como eles se reproduzem? A reprodução dos protozoários pode ser de forma sexuada ou assexuada, que é a mais comum. Ocorre por divisão binária, quando a célula mãe se divide e se origina duas células filha, ou divisão múltipla, quando a célula faz muitas mitoses e forma muitos núcleos que se dividem em células pequenas. Os paramécios, protozoários de corpo alongado que vivem na água, se reproduzem através de um processo chamado conjugação, onde dois indivíduos se unem e trocam material genético, dando origem a novos protozoários. Tá cortando pra caramba. Os protozoários são geralmente classificados com base no seu modo de locomoção. São eles os sarcodídeos ou isópodes, que se locomovem através dos pseudópodes, ou falsos pés, como por exemplo a ameba, que pode ser encontrada no ser humano sem causar prejuízos, ou as do tipo que são parasitas causadores da amebíase. Ciliados, que se locomovem por meio de filamentos curtos chamados cílios, como a vorticela e o próprio paramécio. Flagelados, que se movimentam através de flagelos, que são prolongamentos em forma de chicote. Algumas espécies são parasitas, como o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, e os esporozoários, que não possuem estrutura locomotora. Eles são parasitas de seres humanos e de animais vertebrados e invertebrados, como, por exemplo, os plasmódios, causadores da malária. Como vimos, nem todos os protozoários são causadores de doenças. Se você quiser conhecer mais exemplos de o que aconteceu que ele acesse agora agora melhorou, tá vendo? Continue estudando biologia com a gente. Ficamos por aqui e bons estudos. Agora ficou top. Essa aqui era a Vou dar um. ela é essa em abril do ano passado. Vamos no próximo, que eu acho que agora vai. Mas tudo bem. A gente vai fazer, agora a gente vai passar vídeos de imagem microscópica dos protozoários. Não? Não entrou? Não. Sério? Xiii. Tá. A gente colocou o link e não foi. Então a gente pede desculpa a vocês, a gente fez um comentário, né? A gente colocou o link, ele não foi. Então a gente fecha o trabalho até o presente momento. Então temos aqui um segundo item para a gente mostrar para vocês, então. Bom? Show? A gente tinha 3 links ali, mas não abriu. Não sabemos porquê no momento. Falha técnica. Pedimos desculpa. Mas a gente tem mais uma carta na manga aqui. Tá? Plano B. Vamos lá? Aqui a gente pode tirar. Isso. Vamos pegar a mesa, a gente pode desligar o slide, fazendo favor. Vamos desligar o slide. Aí, pode dar um. Ajuda. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Aqui porque eu ia pedir fazendo favor. Porque aí a gente prepara e depois eu peço para eles verem. Se locomovem. Cadê a lâmpada? Que isso? Vocês querem que a luz não fica bom. Tira. Ó.
Tudo aquilo ali, ó, são micro-organismos, tá? Pessoal, ó, essa água que eu utilizei nessa seringa é uma água do vaso sanitário, tá bom? Então, e tudo isso aqui, ó, são micro-organismos que estão na água. Olha eles aqui, ó. Se locomovendo. Podem ser uniformes. Isso. Tá? E se pôr a saliva? Se no lugar... Não. Quem vai arriscar? Pôr a saliva. É tipo assim, se você colher a saliva e fizer Sim. com a saliva... Vai aparecer. Só que aí é mais... Tá vendo? Olha que legal. É de verdade mesmo isso? É de verdade. Faz isso. Vou ligar a luz e vou mostrar pra vocês rapidinho. Os reais tem ação, gente. Liga lá a luz ali, ó. Lindo. Merece 10. Eu queria um vídeo só o Léo falando. Peraí, ô Léo, você pode explicar de novo? Pode. Só o Léo falando. Eu vou gravar de novo. Tudo bem. Mas pena que não dá pra ver no vídeo, os bichinhos se mexendo. Sim. Aqui eu tô gravando. Dá pra ver também. Agora, gente, tá pegando. Pode ser então? Pera aí. O Léo vai falar. Moisés vai gravar só com o Léo falando, explicando, tá? Tá bom. Só fazer silêncio agora. Tá bom, vou explicar. O que nós fizemos aqui, nós fizemos uma simulação de um microscópio. Nós temos uma seringa com um líquido. Na ponta da seringa você tem a gota d'água, que funciona como uma lente de um microscópio. Aqui eu tenho uma caneta, tá? A laser, que vai refletir na gota d'água e enviar essa imagem que está dentro da gota d'água para a parede. E o que está acontecendo ali, dentro daquela gota d'água? Tudo micro-organismo que estão rodando ali dentro da gota d'água. A gente não consegue ver a olho nu. Olha como é que eles se comportam. E está tudo dentro da gota d'água, viu, gente? De onde é essa água? Do vaso sanitário. Tá bom? Por que eu escolhi, pessoal? Porque eu tinha certeza que eu ia encontrar uma gama enorme de micro-organismos dentro daquela água. E para ficar mais fácil da gente visualizar e entender não só como teoria, mas que realmente eles existem e eles estão no meio da gente. No ar, na água, dentro do nosso organismo. Né? Aqui eu não, sinceramente, não sei te falar se é protozoário, se são os protozoários. Mas de qualquer forma, eu estou querendo fazer uma simulação de visualização de micro-organismo. Tá ok? Show. Gostei, viu, Aê, Léo, mandou bem, garoto. Cara, foi, ó, foda. Acabou. Higieniza o negócio aí, Léo. Higieniza a parada aí. Ele perdeu, Cara, tô impressionado com essa postura. Sem brincadeira, mano. Viajando. Tá merda, velho. Os caras mandando.